Oi, aqui é o Bruno Giuliani E aqui é o Bruno Pinheiro. e nós fazemos parte aqui da equipe, né, do Portal Coaching. Você já me conhece, eu fui o idealizador do Cona Coaching. A gente fez aí uma série de cursos, tipo o Poder do Coaching Grupos, o Coaching Mentoring, mais recentemente o Método Marca. E o Bruno, ele era aqui o meu principal gestor, né, na empresa aqui, Portal Coaching. A gente sabe lá nem qual é o nome direito da empresa, né? Durante a maioria aí desses trabalhos. Mudou muito aí, depois que a gente fez o Cona Coaching, nós começamos com uma proposta lá atrás, que a gente estava com a Abracoaching, depois que veio o Cona Coaching mudou toda a história, que a gente investiu muito aí nos produtos digitais. É isso aí. E praticamente o Cona Coaching começou dessa forma, né? O que você vai aprender hoje aqui? Você vai aprender hoje os bastidores do Cona Coaching. Como é que foi organizar o Cona Coaching, passo a passo, o que aconteceu, o que a gente fez, para se você estiver pensando em organizar um congresso virtual, tem gente que chama isso de hiperlançamento semente, outros de ignição digital, você mais ou menos vai ver, talvez você não esteja assim completamente cego. Legal? Então olha só, nós separamos aqui alguns tópicos que eu e o Bruno vamos conversar aqui com vocês e depois compartilhar também parte aí da tela, ou então disponibilizar os arquivos aqui para vocês baixarem, tá? Mas falando da concepção, dos resultados que foram alcançados, da parceria que foi feita, da tecnologia aplicada, a equipe necessária para desenvolver, os problemas que aconteceram, as soluções, as principais despesas que a gente teve e que esperava e que não esperava ter, e obviamente um saldo de balanço aí de ter criado esse evento, legal? E para começar, eu mesmo, Bruno, vou falar sobre a concepção do Cona Coaching. O que acontece? Eu vi o Conaed acontecendo no final aí de setembro, né? Aconteceu o Conaed e logo no início de outubro começou a ter o lançamento da fórmula de lançamento do Érico Rocha, né? O Conaed quem realizou foi o Alan Pax e o Marcelo Nascimento, cujo eu tinha conhecido eles em agosto, né? Durante o Mastermind do Érico Rocha lá em Balneário Camboriú. Eu já tinha visto esses congressos digitais acontecendo, o WebEx, né? Que é o World Business and Executive Coaching Summit. Eu já tinha comprado isso uma vez, já tinha até indicado outras pessoas, então eu mais ou menos tinha uma noção de como que sabia, mas não sabia como é que era por trás. E vi então o Alan Pax e o Marcelo levantarem o Conaed em pouco mais de 30 dias. Aí o que aconteceu? No dia 21 de outubro de 2013, o que aconteceu? Eu bati o martelo com o Paulo Bento na venda da Abracoaching. Meus planos eram que eu ia ficar durante o mês de novembro inteiro e dezembro trabalhando aí para criar alguns produtos nessa linha de marketing digital. Só que enquanto a Abracoaching, que já estava no piloto automático, eu continuaria crescendo nas mãos do Bruno, né? E o que acontece? Que estava aqui contratado para ser o principal gestor de franchising da Abracoaching, graças a uma grande experiência que ele tem nessa área na Microcamp. E eu cheguei, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar a Abracoaching em dezembro e depois disso. E a fórmula de lançamento fechou no dia 22 de outubro e no dia 23 de outubro eu liguei para o Alan Pax. Alan, como é que foi montar aí o Conaed? E o Alan falou, olha, a gente foi aqui muita pressão, noite sem dormir, foi super estressante. Tinha assim, teve obviamente ali o punho de ferro do Érico Rocha por trás, ajudando, fazendo de tudo, bem comprometido com o sucesso deles também. Eles, a equipe inteira torcendo e mesmo assim, muita correria. Muito. Aí eu, beleza. E o que você aprendeu que você pode passar? Vamos fazer melhor. Olha só, eu tenho o domínio coaching.com.br, eu tenho uma boa reputação já e eu tô a fim de fazer uma espécie de Cona Coaching, tá? E o nome acabou ficando já daí. Isso foi no dia 23, no dia 24 o Alan chegou e topou trabalhar num projeto, a gente fez um acordo que foi uma grande parceria que a gente já vou falar um pouco mais
dessa parceria aqui com vocês, tá? E eu fiquei feliz quando ele topou. Cheguei no dia 25 para a equipe que trabalhava comigo ali na Abracoach e falei, olha, eu vendi a Abracoach. Eu só nem sabia disso direito, mas vocês não se preocupem não, que vocês vão manter o emprego de vocês. Só que a gente vai ter que ralar muito esse mês, porque a gente vai fazer o ConaCoach. E assim que surgiu, então, a concepção. Foi tipo, de eu decidir fazer, até a gente começar a planejar a fazer, foram 3 dias. Né? Eu lembro quando você decidiu em começar, foram menos de 30 dias. Foi uma loucura, assim, eu não aconselho 30 dias, eu acho que o tempo mínimo para realizar um congresso desse é 60 dias, mínimo você decidir começar, mas ainda se você tiver um tempo maior é melhor. E com certeza a ajuda do Alan e da equipe do Conaed foi essencial, porque eles já tinham diversos erros e acertos, então ele entregou já muita coisa mastigada, e a gente aqui executou as estratégias dele e ficamos trabalhando online 100%. Isso aí, então a gente já trabalhou mais ou menos aqui a concepção e começou a entrar aqui já, né, em alguns problemas que foram tendo nas parcerias. E aí o Bruno pode comentar um pouco mais sobre os resultados financeiros em termos de construção de lista que a gente obteve aqui em relação ao ConaCoach. Assim, uma coisa é fato, dá muito trabalho. Assim, quem pensa, falou, vou fazer um congresso sozinho, esquece. A gente estava com uma equipe aqui, tinha o Alan fazendo os anúncios e a estratégia master, o Marcelo estava dando suporte tecnológico para a gente. Fora isso, nós tínhamos o Bruno, que entrou em contato com os palestrantes, fez o primeiro contato, que foi essencial. Como ele conhecia o meio, ele fez o primeiro contato, depois eu assumi esses contatos para falar com as pessoas. A gente tinha um designer, nós tínhamos um videomaker, um programador e equipe de suporte, que é essencial nesse congresso, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Quando você vai fazer um congresso, onde está o maior gargalo, o maior problema que a gente sentiu os palestrantes. 2 coisas. Os palestrantes geralmente eles não têm lista. No nosso caso ainda a gente tinha alguns palestrantes que tinham listas, mas a grande maioria não tinha lista, ou se tinha uma lista, na verdade tinha uma base de e-mails, não sabia enviar e-mail, não sabia como... não sabia se relacionar, não sabia trabalhar com afiliados, não conhecia nada. A gente ligou, nós tivemos eu acho que umas 2 ou 3 semanas a partir do momento que a gente entrou em contato e realizou o congresso. Para conseguir as gravações dessas pessoas é muito difícil. Foi o maior problema que a gente teve que ficar no pé. É uma pessoa responsável por isso o tempo inteiro. Não tem como uma pessoa fazer isso, fazer os anúncios, escrever os textos, enfim. Se for uma pessoa só, com certeza vai ficar faltando, vai ter muitas lacunas no meio do processo. Então, o maior problema, conseguir as gravações. Depois, o segundo maior problema, conseguir engajar as pessoas e fazer com que essas pessoas enviem os e-mails na data correta, porque eu falo, o principal desse congresso, você precisa ter a qualidade das palestras. E número 2 é o combustível, você precisa ter o tráfego. No caso, a gente tinha uma lista, que não, você já estava trabalhando com uma lista, mas nesse congresso a gente teve aproximadamente 10 mil cadastros, nós convertemos aproximadamente 2,5% desses cadastros. Mas nosso maior trabalho aí foi durante o congresso ficar engajando essas pessoas para todo dia ligando, e aí, você já enviou e-mail? Você sabe enviar e-mail? Então a gente tem que ter uma pessoa que ensina essas pessoas a trabalharem. Sintetizando aqui, quando a gente fala em resultados, quanto que gerou o ConaCoach exatamente aí? Eu estou entrando aqui na planilha, vocês vão acompanhar aí na tela. Vamos lá. A gente teve 9.556 cadastros, tá? Então, o faturamento... Uma lista de 9.556
cadastros. No Hotmart a gente teve 18.600 cliques, que é os cliques dos afiliados. Isso aqui, na verdade, 18.500 cliques para entraram na página de captura, ou seja, aproximadamente 50% dos cliques podem ter sido duplicados, alguma coisa, ou de certa forma com 50% aqui de capacidade de alcance, né? Nós trabalhamos com duas formas de conversão, ou direto para home ou aquela landing page tradicional, onde tem um fundo, a gente uma chamada e o e-mail. Então essa daí ela convertia mais do que jogar para home. Depois disso a gente jogava a pessoa para home. Uma estratégia interessante que a gente utilizou é que logo depois que a pessoa cadastrava e entrava na página de captura, ela já caía numa segunda espécie de página de captura, onde tinha ali pré-selecionado todos os palestrantes para ele responder assim, se ele queria receber um torpedo avisando da palestra daquele. Então, se ele quisesse, ele botava lá o estado e o telefone celular dele e já tinha por default, né, mais ou menos assim, basicamente todos os palestrantes lá selecionados, e ele desselecionava aqueles que ele não queria receber um torpedo de alerta. E nesse caso aí a gente colocou já todos ticados. Depende de como você vai querer trabalhar. Se você quer que a pessoa receba exatamente os palestrantes que ela está, a melhor opção é deixar tudo sem tique, que a pessoa vai lá e dá o confirma. No nosso caso, acabou enviando, grande maioria não desselecionou os campos. Se a gente pudesse voltar atrás agora e tomar a decisão, a gente deixaria os campos desselecionados e a pessoa selecionava aqueles palestrantes da qual ela gostaria de receber. Até porque isso vira um excelente material de relacionamento depois, porque a gente, dependendo do seu sistema de e-mail marketing, você consegue rastrear o comportamento dele. E ao saber quem são os palestrantes que ele está mais interessado em assistir, você consegue depois até mesmo pegar algum padrão de conversa com ele para mandar um e-mail. Uma estratégia que foi fundamental, que nem você comentou aí, a gente tinha 3 páginas de captura de e-mail. A partir do momento que a pessoa inseriu o e-mail aqui, ela já estava cadastrada. A gente considerava ela cadastrada. Depois disso ela vinha para uma página que tinha o telefone, que se ela não preencher, ela não era obrigatória preencher isso daqui. Depois ela vinha para a página de confirmação, que era o passo 1, 2 e 3, lá no seu e-mail. E a gente usou SMS, a gente disparou muito SMS. Por que a gente disparou SMS? Nós fizemos, o Bruno fez muito webinar, e a gente percebeu que a nossa média de cadastrados e participantes era 33%. Quando a gente, no dia do webinar, enviava um SMS, chegava a subir a 50% a taxa de participação dos cadastrados e participantes. Normalmente era de 25% a 33% das pessoas que se cadastravam no meu webinar. No dia, na hora da apresentação, ela efetivamente aparecia lá, ou seja, 1/4 a 1/3 das pessoas. E quando a gente disparava um torpedo falando, olha, o webinar vai começar, essa taxa subia aí para 50%, até 60%, até mesmo 60%. A gente disparou muito SMS, eu não dispararia muito, a gente teve um gasto muito alto, a gente chegou a gastar R$7.000 de SMS. Eu acho que foi muito, eu acho que se a gente enviar um SMS por dia, ou 2 ou 3 durante o congresso, eu acho que quando começa o congresso, e se a pessoa selecionar lá algum palestrante muito interessante, eu acho que vale a pena mandar SMS. Tem um custo aí de aproximadamente 8 centavos. De 8 a 12, vai depender da quantidade. Aí por SMS disparado, tá? Mas de qualquer forma, a arrecadação do Conacoaching total foi? R$138.000. Isso antes ou depois de cancelamento? Com cancelamento. Isso aí é o resultado final. Mas antes dos cancelamentos? Eu não me recordo de cabeça agora. Se eu não me engano, nós tivemos 12 cancelamentos. De 150, foram só 12 cancelamentos? 12 cancelamentos, É uma média extremamente baixa de cancelamento, porque foram 212 vendas iniciais. Isso, 211 vendas iniciais. Então, deixa eu pegar aqui, olha, 211 vendas, ou seja, 211 vendas, eu tenho com certeza aqui que isso aqui então gerou pelo menos aqui uns R$144.000. E esses R$144.000
com os cancelamentos foi a quanto? 138.861. 138.861. Isso aqui é mais ou menos o valor bruto Hotmart, tá? E a gente já vai chegar para explicar para você bem o que é o Hotmart aqui na parte de tecnologia. Antes, só falar aqui que isso aqui são os principais resultados que deram. Olha só, parar para pensar, uma lista aqui de praticamente de 9.500 pessoas, um faturamento no final das contas aí de R$144 mil e 211, 212 clientes acrescentados aí na base, né? O que acontece? A gente falou que trabalhou numa parceria, e o modelo de parceria que a gente trabalhou com a equipe do Conaed foi 50% do líquido Hotmart para cada um. 50% do líquido Hotmart para mim e para minha equipe, 50% do líquido para o Alan e a equipe dele. Qual era a minha função? A minha função, obviamente, era fazer todo o design, fazer as palestras, levantar, colocar tudo no ar, inclusive ficar com essas despesas todas, né? E de anúncio, e de torpedo e essa parte. E a equipe do Conaed ficou com a função de fazer os textos, de escrever. Eles vieram, pesquisaram bastante comigo, pegaram, a gente fez junto ali os textos de todos os e-mails, de toda a comunicação, pegou e turbinou o currículo dos palestrantes numa linguagem mais agradável para os coaches. A gente fez a página de vendas, que é essencial, através ali do trabalho que eles contrataram do Rafael Albertoni, né, que custa aí, em casa aí de no mínimo 15 mil reais. Então, existem, ou você faz tudo, ou você contrata alguém. Se for para você fazer tudo, planeja esse congresso por um ano. Se você quiser fazer ele em 6 meses, pelo menos. Tem uma equipe aí de pelo menos 10 pessoas, que foi mais ou menos o que a gente contou para fazer isso. Legal? Então, foi uma parceria e um monte de gente falou o seguinte: pô, Bruno, mas olha só, tu chegou, porque no final aqui desses 138 mil reais sobrou 102 mil reais, 104 mil reais para dividir, né? 52 com a Conaed, 52 a gente, e a gente teve ali mais 22 mil reais de despesa, e mais equipe e outros impostos e essa parte assim, que no final das contas, se você for ver, o Congresso gerou pra gente um resultado de 15, 20 mil. A gente teve um investimento de 17 mil reais, teve um lucro aí de 33 mil reais no Congresso. Isso sem contar a equipe. Sem contar a equipe que já tinha, que era vídeo, programador, designer. Então essa parte. Programador é até mesmo dispensável, né? Hoje em dia você não precisa de um programador para fazer um congresso desse. Bruno. É bom você ter um webmaster. Não é necessário ser um programador que entenda de não, um webmaster, uma pessoa que entenda de tecnologia, porque assim, vai dar problema. Se você não tem ninguém durante um congresso, se der um problema, você não tem um webmaster por trás. Um webmaster é diferente de um programador. Você não precisa mexer com código tão bem, né? Sim, é porque tem muito formulário. A gente tem integração de formulário, às vezes dá algum erro no formulário, principalmente durante o congresso. Trava algum formulário, caiu o servidor um dia. Assim, precisa ter uma pessoa que entenda bem de tecnologia para poder analisar um código rápido e resolver um pequeno problema. Beleza, então precisa. Vocês veem que eu realmente não estava presente aqui durante o congresso, ele sabe muito mais que eu, por isso mesmo que a gente está aqui em conjunto falando isso. Só que é o seguinte, gente, eu vou aqui dar uma dica para vocês. Você ganhar metade de muito é muito melhor do que você ficar com tudo de pouco. Legal? Vê se você entende de novo o que eu tô falando. Você ficar com a metade de muito é melhor do que você ficar com tudo de pouco. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito esse trabalho junto com a equipe do Conaed, é capaz desse resultado de lista aqui ter sido 1/3. Sim. Ou pelo menos metade aqui, vamos supor, né? A lista. Mas com certeza o trabalho de conversão para isso aqui, esse aqui teria sido 1/3 a 25%. Se a gente tivesse que aprender, se a gente tivesse que fazer os textos com eu sem tempo para trabalhar
você tivesse que aprender os tropeços que eles já falaram pra gente, eu tropecei aqui, aqui e ali, que a gente ainda vai falar pra vocês. Hoje teve muito congresso já pra você pegar de referência. Na época só tinha tido o Conaed. Conaed. Então, assim, principalmente a sequência de e-mails é muito importante. O SMS pra gente fez a diferença. O copy, o vídeo. Hoje em dia, TV Kona pra tudo quanto é lado. Quantos Kona você foi convidado? Só esse ano eu fui convidado para 12. E estamos aí para passar 3, 4 meses do ano. Olha só, então a gente vê aí, é a parceria que funciona. Eu sou assim, detalhe, foi divertidíssimo trabalhar em parceria com a equipe do Conaed. Eu tenho certeza que eles também acharam. O que eu acho interessante, também você falou, trabalhar além com a de gente. dividir o metade de pouco, eu acho que o seu empreendimento ter sucesso vale muito, você não precisa ter o retorno. Eu sempre digo, muitas pessoas vêm me falar, Bruno, como eu faço Kona Coach, como eu faço um lançamento. O que eu percebi é o seguinte, você não vai ganhar dinheiro no primeiro. Primeiro você vai ter um baita trabalho, você vai aprender e o principal, você vai ter uma lista. Que depois, se você tem uma lista aí de 5, 6 mil pessoas, isso aí é o ouro, vale muito dinheiro. Quanto que valeu pra gente É o que a eu nossa coloco lista? aqui no saldo. Se eu for botar quanto custou a minha equipe trabalhando quase que full time para o Kona Coach em setembro, foi 0. O meu lucro, digamos assim, com o Kona Coach. Agora sobrou uma lista e o que eu fiz com essa lista? Eu fui lá e perguntei para ela, né? Eu já tinha na minha cabeça o sonho de montar o Marca, era o meu xodó de algum tempo Marca. Mas eu também sou muito bom com coaching grupo. E ele tava assim, ó, pra mim, Bruno, eu acho que é o marketing para coach. Eu falei, cara, eu também quero fazer o marketing para coach primeiro, mas tem esse lance do poder do coaching grupo. E como é que duas pessoas mais inteligentes, vamos supor assim, os dois cabeças que trabalham comigo, que sou eu e ele, pensam a mesma coisa? E olha como é que é interessante você perguntar. A gente perguntou para a lista, né? O que você prefere? Um curso de marketing para coach ou um curso que vai te ensinar a fazer coaching em grupo? Cara, 66% dessa lista falou para mim, quero aprender a fazer coaching em grupo. E 34% falou que queriam marketing para coach. Eu vou discutir com isso e ser teimoso? Não. Com essa lista não. E a gente depois logo, isso aí terminou lá pelo dia 8, 5 de dezembro, né, o Kona Coach. Sim. E no dia 5 de janeiro a gente estava aí meio que começando o lançamento do Poder do Coaching Grupo, que vendeu aí mais 133 mil reais. Uma experiência também que a gente teve, que nós tivemos nos 2 ou 3 últimos lançamentos. A gente abre o carrinho no final do mês, que não é uma data boa, porque todo mundo recebe após o dia 5, mas a gente sempre tem uma reabertura depois do dia 5, ou continua uma mudança de preço. No nosso caso, a gente estava 597, depois 897. E não precisa nem saber que o brasileiro ele vai com o pico. Primeiro dia tem um pico de venda, segundo, terceiro, quarto dá uma caída e o último dia tem um pico maior. A mesma coisa quando você vira, sempre vai ser o último dia que vai ter o maior número de vendas. Agora, então falando aqui, tecnologia utilizada, tá? Os principais sistemas que você tem que utilizar, primeiro você tem que ter um sistema de construção e disparo de e-mail. No caso, a gente utilizou o Infusionsoft, né? Que até, para você ver como que essa troca é interessante, né? No Conaed 2.0, a equipe do Conaed já aprendeu a usar o Infusionsoft conosco e adotou para eles. Mas eu não recomendo o Infusionsoft para quem está começando, porque além dele ser um software caro, todo em inglês, ele é complexo para você aprender. A não ser que, assim, para quem que eu recomendaria para quem está começando? Se você não tem muita experiência, não tem nada, não recomendo. Mas no seu caso, se era ou se você tem uma ambição, você sabe que seu projeto vai ganhar muito corpo. Você não está começando do zero, já tem uma bagagem por trás, você tem dinheiro para bancar uma pessoa para operar junto com você com esse software. Eu aconselho. Agora, se é como a grande maioria, está começando do zero como coach ou ainda tem um negócio que não rende muito, não aconselho, porque ele vai demorar um pouco para você aprender. A gente investiu aí bastante para aprender e
é melhor você pegar um MailChimp da vida, até mesmo o ClickMail. O MailChimp, a Weber, alguma coisa. Então, em português tem aí o ClickMail do Ignição Digital, que é muito bom, muito fácil de mexer, com suporte excelente. E se você quiser as opções em inglês, tem aí o Weber e o MailChimp. Legal? Então, isso aí é a base. Depois, como que você põe no ar os vídeos para passar, as palestras na hora? A gente usou o Stealth Seminar e aconselho o Stealth Seminar primeiro. Ele é muito simples, você não precisa instalar nada, você passou um link para a pessoa vai entrar e não vai precisar instalar nada. GoToMeeting é muito bom, não para esse tipo de evento. O GoToMeeting é bom para GoToWebinar, é bom para webinar. Mas o GoToWebinar ele tem um problema. Geralmente 20% eu percebi não consegue entrar. Tem que instalar um aplicativo, por problema da pessoa, enfim, geralmente 20% não consegue entrar. Já o Stealth Seminar a gente teve 0 de problema, todo mundo conseguiu entrar, ele tem uma capacidade para 500 pessoas, 2.000 e 4.000 pessoas. No nosso caso a gente pegou para 2.000 e chegamos a ter pico de 1.500 pessoas. Então o Stealth Seminar ele é simples de mexer, você vai lá, programa. Tem 3 transmissões por dia. Você já programa as transmissões para os dias e horários, depois só acompanha aí os resultados. Tá? Então, o Stealth Seminar é o de hospedagem dos vídeos. E ele tem a vantagem também em cima do GoToWebinar, que o GoToWebinar ele só te permite conduzir os webinars ao vivo. O Stealth Seminar não. Você pode pegar uma palestra gravada e programar nele lá, olha, no dia tal, na hora tal, é como se abrisse essa sala e essa palestra passa, depois ela se encerra. Legal? Outras tecnologias que são assim indispensáveis para serem usadas, uma das principais que a gente viu que praticamente todos os congressos foram feitos nela, foi o Hotmart. O Hotmart ele integra 2 coisas. Ele integra já o sistema de pagamento, ou seja, talvez você conheça já o PagSeguro, o Bcash ou o PayPal, né? E o Hotmart ele já integra essa parte e mais o sistema de afiliados, que é fundamental para o sucesso de um congresso desse. Não tem dor de cabeça nenhuma. A gente não teve, a maioria das pessoas hoje que trabalha com infoproduto já conhece o Hotmart, ponto número 1. Ele tem uma porcentagem alta, que é 10%, mas ele vale a pena, porque você não vai ter dor de cabeça com pagamento, com cancelamento, com nada, e vai ter os afiliados divulgando para vocês. Você pode abrir para outras pessoas. Uma coisa que eu percebi, não compensa você deixar aberto esses congressos para todo mundo, porque não vai te dar resultado. Essas pessoas vão pegar, muitas pessoas vão pegar esses links e vão começar a divulgar em tudo quanto é lugar. É melhor você trabalhar às vezes com um grupo menor de usuários, você conheça melhor o afiliado do que abrir para todo mundo. Quem te abriu não deu resultado. Ou seja, os caras às vezes encharam a nossa lista com gente que não é a audiência do Conacoach. Pode ter enchado, aí entra despesa de envio de torpedo para eles, entra, dependendo da plataforma, a sala, por exemplo, o preço do Stealth Seminar ele praticamente dobra se você aumenta consideravelmente, se fosse passar de 2.000 para 4.000 pessoas na sala de aula. Uma outra coisa assim, nos palestrantes, a gente teve o Érico Rocha, que foi o palestrante, não tem nem o que dizer dele, ele tem lá um exército de fãs, mas o negócio dele não era relacionado a coaching. Ele nos gerou muito resultado de cliques, de cadastros, mas ele não gerou muito resultado em venda, porque não é o público específico dele de coaching. Já aplicou na Edge, ele foi o top ou o segundo, foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro afiliado. Também, às vezes, não adianta nada você ter uma pessoa que tem uma lista muito grande, que hoje nós temos listas, mas não é do seu nicho. Ele só vai distorcer seus números, porque a gente trabalha aqui hoje em dia, a gente já sabe que o resultado na nossa lista está em torno de 1,5%, quando a gente faz anúncio no Facebook, é 1,5% de conversão. E quando a gente, na lista, a gente chegou até 2,8% de conversão. Se você enche essa lista, sua conversão vai cair e estraga todos os números. É bem interessante você ver isso. Por exemplo, o Érico Rocha que foi lá e a gente viu que ele atraiu ali 2.000 cliques, né? E só que atraiu 2.000 cliques e fez uma venda e essa venda ela cancelou, né? E o Jerônimo Temel, que teve ali 600 cliques, gerou 12 vendas, alguma coisa... Nos surpreendeu no meio que a gente não conhecia ele, né? Por quê? Porque ele conversa com coach,
né? E a lista dele é de coaches. Outra pessoa que mandou muito bem foi o André Lima, né? O André Sim. Lima que trabalha com o EFT, né? Com o desbloqueio e coaching e desbloqueio emocional de crenças tem tudo a ver, né? Sim. Então ele, além de ter feito assim bastante lista, também teve uma excelente conversão. Mas a gente está falando de tecnologia e falou, olha, então o Hotmart ele é fundamental para você colocar os seus afiliados e conseguir receber, tá? E aí você escolhe quanto você quer dar de comissão para afiliado. No Conacoach a gente deu 40% de comissão para os afiliados. E é o que eu recomendo, porque é o jeito que o palestrante tem, inclusive, a chance de se remunerar. Eu vou falar assim, por exemplo, alguns congressos, agora que você, se você estiver montando o seu, o que estimula, o que não. Teve congressos, por exemplo, que não tinha nem muito a ver, que era o congresso de afiliados, mas o Vitor Damasio estava pagando aí praticamente 50% de você comissão. Tem maior engajamento. O Conaed também. Você fica com mais vontade e mais engajamento. Agora, por exemplo, foi um sucesso total o INVS, né, o Congresso de Emagrecimento Saudável, mas a comissão dele estava liberando os 25% e o produto do Opção não chegava nem a 18%. Eu tinha até condições ali de dar uma forçada no final, mas resolvi falar, para quê? Seria muito mais vaidade pela venda do que o resultado, e eu poderia, eu estava ali tendo assim, pipocando de congressos ao mesmo tempo, de forma que eu tinha que escolher para qual congresso eu ia mandar minha lista. E na minha situação, eu preferi mandar para os congressos que são mais lucrativos. Com certeza. Tem duas tecnologias que a gente não citou ainda. Uma é a área de membros. Hoje em dia tem o Click Members, tem o Optimize e o Kajabi. O Kajabi ele tem uma integração direta com o Hotmart, mas você tem um custo aí de $100 mês. Vamos falar, se você vai dar acesso de um ano, são $1.200. A gente optou pelo Optimize Press. Nós pagamos $97 ano. O Optimize ele já te dá a landing page pronta para você fazer e monta a área de membros. É muito simples. É como você montar uma página no Facebook, vamos dizer. Um pouquinho mais complexo, mas é mais ou menos a mesma ideia. Na época não tinha integração ainda do Optimize com o Hotmart. Hoje em dia já tem uma integração de R$397 que você compra, onde quando a pessoa compra já libera o login. Para produzir as landing pages, a gente usou o Lead Pages. Por que eu gostei do Lead Pages? É muito simples você criar, ele tem muitos modelos, ele é muito simples de criar e ele te permite fazer o teste AB com 5 opções. Isso dá muito resultado. A gente testa título, cor do botão, enfim, outras coisas. Então, Optimize, Press, Lead Pages. Então, só lembrando, a gente optou pelo Optimize Press e teve que gerar manualmente 212 senhas e aí sim, muito isso trabalho. deu trabalho e problema, porque as pessoas, às vezes, você gerava a senha, mandava o e-mail, ia para o spam da pessoa, e não recebi senha, não estou conseguindo acessar, final de semana. Final de semana, fica sem resposta e procura por vários canais entrar em contato com você, que nem sempre você está atento, ou seja, ou respondendo pelo e-mail, que é e-mail de campanha, que não chega no contato, que recebe assim uma tonelada de resposta automática, e às vezes até você filtrar aquilo e conseguir caçar o e-mail lá, o cliente ficou sem resposta, ou então ele procura um canal do Facebook entrando no meu Facebook pessoal, ou no Facebook do palestrante que indicou ele, ou no Facebook do próprio Conacoach, né, e posta a queixa dele lá de uma forma que, nossa, tem que automatizar esse envio, tá? E hoje em dia já tem uma tecnologia de integração, ela custa por volta de R$400, R$500, né? Vale a pena, ela se paga. E você querendo, então, ainda vale mais a pena do que você pegar o Kajabi, né? Sim. Você usar o Optimize. O Kajabi você acaba pagando, quando você paga a mensalidade, falando $200 por mês, um ano são R$3.000. Vai depender do quanto você... E naquela época não existia a tecnologia Click Members ainda, que a gente, bom, pelo menos eu ainda não testei, né? Mas normalmente os produtos aí da Ignição Digital, eles têm uma qualidade e um suporte muito bom, além de ser 100% português. Ok? Mais algum toque de tecnologia aí para... E precisa ter uma conta no Vimeo para as pessoas subirem os vídeos e os vídeos ficarem bloqueados, alguns vídeos, a conta paga, que você paga $50 ano.
só isso de tecnologia. Beleza, então tecnologia, qualquer coisa complexa, você viu que não tem absolutamente nada demais. É claro que tem uns, você pode utilizar um software de gestão de projeto, vocês utilizaram qual durante eu utilizo o Trello, que é como a gente trabalha com a equipe distintas, é complicado você ficar trocando informações por e-mail. Então é um software onde você gerencia todas o seu projeto, coloca os e-mails, informações e compartilha isso com a equipe. Você acha interessante, nós falamos de equipe, assim, só para reforçar o que é essencial no lançamento, gerente de lançamento. É uma pessoa que é responsável por todo anúncio, estratégia, cobrar todo mundo. Outro, gerente de afiliados. Essa pessoa é principal. Não pode ser gerente de produto, o gerente de lançamento e gerente de afiliados a mesma pessoa. Precisa ter uma pessoa que fica o tempo inteiro ligando para as pessoas. Daí produtor de vídeo, design, programador e o copywriter, que é muito importante também. Então vocês viram aí que a equipe é basicamente composta aí, não vou falar que não pode, porque eu vi o Vitor Damasio fazer o congresso dele praticamente todo se você sozinho. tiver conseguir, a gente também fez isso. Não sozinho, a gente não fez sozinho. Não, falo gerente de lançamento e de afiliados. O que eu percebi é o seguinte, era muita coisa, eu não conseguia dar a atenção especial que o afiliado precisava. Tá, a verdade é que poderia ter sido muito melhor se tivesse duas pessoas para executar, diferentes para executar essa função, né? Então, olha, você tem um gerente de lançamento que é a pessoa que vai ficar responsável por coordenar tudo. Infelizmente, durante o lançamento, eu estava entregando a minha última turma de formação em coaching lá em São Paulo. Ainda estava tendo que gravar entrevistas para o próprio Kona Coach, de forma que a minha capacidade de coordenação do momento que o primeiro vídeo gratuito do Kona Coaching foi no ar até o último, foi zero. A gente ficou aqui, assim, eu falo, durante o congresso, como o Marcelo e o Alan falou, é uma loucura. Você fica numa loucura, é um estresse, é muito trabalho. Eu vejo aí muitas pessoas falando, ganho dinheiro e pouco trabalho. Você pode ganhar dinheiro, mas você vai ter muito trabalho. Eu acho que, nem ganhar dinheiro ganhou assim no nosso caso, né? Mas a gente ganhou a lista e a lista é dinheiro no futuro. Então, sabendo aí que ela é uma parte fundamental de uma estratégia futura, tá bem legal. Então, olha, equipe, gerente de lançamento e gerente de afiliado. O que o gerente de afiliado faz? Pilha os palestrantes, congressistas e outras pessoas que talvez não sejam palestrantes, mas que tenham afinidade com o público do qual você quer divulgar, e ele fica ali motivando essas pessoas e cobrando para saber se eles estão enviando um e-mail, se o e-mail está certo, a campanha, falando se eles estão vendendo, se está funcionando, se não, porque nem sempre essas pessoas têm condições de ver os bastidores da campanha, a gente não consegue ver quantos cliques eles geraram. Uma coisa que a gente contratou que não deu certo, assessoria de imprensa. Eu não sei se foi porque a gente não teve tempo ou a gente achou que ia divulgar em bastante canais, mas foi um dinheiro que a gente não teve um retorno imediato. A gente investiu em assessoria de imprensa, não teve muito buzz, não teve muita... A gente fez um disparo também para o portal administrador. Você tem noção se isso teve retorno? A gente teve um retorno, mas esse dinheiro investido no Facebook, a gente gastou R$ 1.200. Você traz muito mais lead. Ou seja, se você tivesse canalizado os R$2.000, ou não, 1.200, sei lá quanto. 3.200 no Facebook tinha gerado 1.000 leads. Tinha ido mais. Legal. Também faz parte então da equipe que a gente tinha ali, uma pessoa que era responsável por pegar o vídeo, colocar a vinheta, colocar a minha abertura que eu gravei, colocar uma espécie de um fechamento e fazer qualquer tipo de edição necessária antes de postar. Um designer que foi responsável por ficar na página, fazendo página de captura, fazendo banner, isso. A equipe do Conaed foi quem fez a gestão dos anúncios, né? Dos anúncios pay-per-click, do Facebook também, ficou aí sobre a responsabilidade deles. A verba era nossa, mas como ele estava com a experiência maior, foi ele que ficou responsável aí por fazer isso. E a equipe é basicamente isso. Né? Vamos lá. Os principais problemas, na minha opinião, claro, foi aquele negócio. A gente montou um congresso com um monte de especialistas muito bons, né? Com pessoas que estão acostumadas a
a se ter um grande carisma, eles já têm até facilidade bastante da palestra, eles têm um conteúdo fantástico, mas nem todos eles são acostumados com tecnologia, muito menos com marketing digital, de forma, eles têm agenda muito apertada, né? Então, o que acontece? Até topar, até mais ou menos, todo mundo desconfiado. Eu ainda era o presidente da Abracoach, né? Tive uma dificuldade grande para conseguir convencer alguns que eram concorrentes. Eu tive que chegar e fazer um vídeo, inclusive, declarando assim, já antecipadamente a venda da Abracoach e mostrando, falando para eles, olha, que eu estou fora do mercado como concorrente, que eu não vou utilizar o ConaCoach para alavancar a empresa de formação em coaching. E achando eles, então depois que passou essa barreira da desconfiança, vem o que é isso que você está fazendo? Por que você vai fazer isso de graça? Né? Porque ninguém sabe que depois vai ter um retorno por trás. Mas quando eu falo que eu vou publicar todas as palestras de graça, os caras falam, você tá louco? E não, a gente contava muito com um dos palestrantes, com a base dele. Não faça um congresso pensando que uma pessoa vai trazer todo mundo, porque esse pode dar problema, que foi no nosso caso, e não foi esse que nós imaginávamos que ia encher a nossa lista, ficou entre o 10º ou 13º, assim, não faça pensando, essa empresa, a pessoa vai encher meu congresso. Justamente por causa disso, porque muitas vezes as pessoas, eles podem ter um mailing grande, mas esse mailing não é responsivo, porque ele não trata bem, às vezes, o mailing durante a carreira dele. A carreira, às vezes, dependendo do palestrante, do congressista que você vai, não é mandar e-mail de relacionamento, é só aqueles e-mails assim do tipo, olha eu dando palestra em tal lugar, olha o meu produto como é bom, compra o meu livro, compra o meu curso, compra o meu negócio, faça isso, faça aquilo, e não é nada sobre você, não é nada sobre o público, que é o que gera relacionamento. Então, às vezes, a pessoa tem ali uma lista, um mail de 500 mil de pessoas, e um mail de 500 mil de pessoas do qual nem 100 cadastros. Que não consegue levar 500 cliques, né? E 500 cliques que vão gerar ali, às vezes, 200 cadastros. Então, isso aí foi. Mas o pessoal conseguir entender a tecnologia de afiliado do Hotmart, que é simplesmente você pegar um link e colocar no seu e-mail. Você entender que você pode ter um e-mail de texto, que seu e-mail não precisa ser um panfleto digital. A maioria, se você for olhar dos mails, do pessoal que faz e-mail marketing, que faz spam, é um panfleto digital, dificilmente é um texto. E a abordagem que a gente utiliza hoje em dia ali, muito mais coerente, seria um texto bem escrito, uma abordagem mais pessoal, e que nele você coloca o seu link de afiliado. Aquele link é fundamental porque ele que vai instalar o cookie, né, na audiência, para caso essa audiência venha converter, você, o palestrante ou quem indicou, ganhar a devida e merecida comissão. Sim. Então, além desses problemas, ou seja, o pessoal mandar o vídeo tudo em cima da hora. E a gente fez um cronograma. Cronograma que teve que ficar o tempo inteiro sendo alterado. Né? Uma dica que eu dou, não solte o cronograma, não solte o cronograma solte o cronograma uma semana antes do lançamento. Você pega todos os palestrantes, coloca lá numa tabela e conforme você vai recebendo, lógico, você tem que pensar, esse aqui, os picos, segunda-feira foi onde a gente teve 1.700 cadastros, terça-feira foi assim, segunda, Aí não vai pegar. Segunda, terça, quarta, foi caindo. Então, às vezes você pensar que na quarta-feira colocar grandes nomes, mas colocar na segunda pessoas que você já tem o vídeo gravado. Isso é muito importante, para não ter erro. Daí, conforme você vai recebendo os vídeos, você vai montando a grade para não ter essa troca. Isso se você vai fazer improviso, porque hoje em dia a gente vê que a maioria dos congressos digitais está colocando as melhores pessoas, os tops, bem no começo e bem no final, tá? Para as pessoas assistirem e os seus palestrantes intermediários no meio. Ou seja, é melhor você inclusive colocar no começo aqueles que têm as maiores listas às vezes. Sim. Né? E no meio aqueles que deixar ali para o final, aqueles que sejam que tenham mais autoridade, e que vão trazer aí o conteúdo que mais chamativo para o seu congresso.
Tá? Isso aí eu acho que foram, obviamente, o problema do prazo, né? Assim como o Bruno falou no começo, é tiro no pé, gente. Não vale a pena você querer fazer um congresso desse, eu vou falar sinceramente. A gente conseguiu que a gente tinha uma equipe e o Alan. E o Conaed também, ele conseguiu porque os palestrantes dele todos faziam parte do Mastermind do Érico Rocha, estão acostumados com o sistema de afiliado, estão acostumados a gravar vídeo. Ele tinha o mentoring do próprio Érico Rocha por trás, por isso que ele também conseguiu levantar esse congresso aí em 4, 5 semanas, né, do zero. Depois disso, todos os outros congressos que aconteceram foram com um planejamento aí de no mínimo 90 dias de antecedência. Eu não sei como foi, eu vi ali aparentemente o do Sandro Santos, agora o Congresso de Consultores, feito em 30 dias. De novo, eu ainda não tenho certeza sobre os resultados, porque eu não conversei com o Sandro. Mas todos os outros, inclusive agora, para você ter noção, o Conaed 2 bateu aí 500 mil reais. E o Conaed 2, que aconteceu agora entre o dia, no começo do mês de abril, né, os palestrantes foram convidados em dezembro para mandarem o vídeo até janeiro. No congresso que ia acontecer em abril. Adivinha o que aconteceu? Ninguém deve ter mandado quase em janeiro. Eu lembro que eu mandei o meu vídeo em janeiro, mas não no prazo certo. Eles pediram até dia 14, eu mandei lá pelo dia 31. Isso por quê? Para eles já terem um monte de promessas que eles fazem lá. Por exemplo, a transcrição das palestras, o áudio, tudo já mais planejado, mais bonitinho, para que eles não precisem se preocupar com o perrengue operacional durante o congresso e possam se preocupar simplesmente com o suporte, o atendimento e o marketing. Eu estou fazendo prestando consultoria para um outro congresso, está sendo o mesmo problema, a gravação dos vídeos. A gente está fazendo em 60 dias, era para estar com tudo definido até 30, bateu os 30, já não tem os vídeos, a gente está correndo. O ideal é 90, que nem isso daí, 60 fica em cima. E o gargalo tá nos palestrantes gravar os vídeos e divulgar. É isso aí. Os principais problemas foram isso. Então, olha, mas obviamente aí o prazo ajuda se você estiver engajado desde o começo no projeto. Não adianta você dar um prazo de 90 dias para o seu congresso para você mesmo se engajar no congresso, faltando 30 dias para ele começar. Vai ser correria do mesmo jeito, tá? As soluções que a gente sempre encontrou, soluções em cima da hora, ficam cada vez mais caras, ou seja... E você tem um risco. E aumenta o risco. Ou seja, pedir desculpa para as pessoas, liberar palestras mais vezes, compensar, né? Eu não sei exatamente assim, que outras soluções que a gente teve que tirar aí do servidor chapéu. É muito importante. Você tem, às vezes tem aí, a gente estava com o HostGator, deu um problema no HostGator. O do Érico é o servidor que aguenta esse tipo de lançamento, o do ClickSite, ele aguenta servidor. Assim, soluções ter uma tecnologia de disparo de e-mail boa, conversar com os palestrantes antes, pegar essa palestra com 2 meses de antecedência, para você, quando chegar, só planejar, não ficar apagando fogo. E eu vou falar assim também, a dica aqui em termos de solução, por que eu acredito que o Conacoach funcionou assim tão bem no começo, feito improvisado e deu certo mesmo assim, porque a gente acertou na veia o que o nosso público queria, né? Além das palestras terem sido bem legais, o público queria, os coaches estão carentes, precisando realmente ali, o nosso público, a gente falou, o nosso congresso tem um foco, são 2 focos, o coach conseguir mais clientes e conseguir a segurança para fazer os primeiros atendimentos. Então a gente tinha um público bem específico, que era basicamente coaches iniciantes ou coaches que querem crescer mais, turbinar as suas carreiras. Legal? A gente não ficou dispersando. Então todas as entrevistas, tudo isso eu insistia com o palestrante que ele pensasse em como ele faz para ajudar um coach e não como que ele faz para encher a própria bola ou falar sobre alcance de metas, aquela coisa assim, falar sobre a especialidade dele de life coach. Ensina coach. Porque depois eu vi um monte de gente assim perdida, querendo trabalhar em outras linhas de desenvolvimento pessoal e que de certa forma assim, põe cada uma pessoa
para falar sobre um tema diferente para ajudar alguém. Ou seja, olha, eu vou te ajudar a melhorar suas finanças, ele vai te ajudar a melhorar a sua saúde, ele vai te ajudar a melhorar a sua carreira, ele o seu relacionamento, e no mesmo congresso. Não fica um foco extremamente bem definido. Esses congressos, para terem uma performance melhor, eu acredito que eles têm que ter assim, um foco extremamente bem definido. E no caso ali, então, mais clientes e mais confiança foi o tema do Kona Coaching 1.0 aí, 2013, Sim. que fez. Tá? Despesas, o Bruno falou aqui que foram aproximadamente, olha, a despesa que a gente foi falando em Exatamente, foi assim, Stealth Seminar, R$ 1.972, Facebook Ads, 2.300, AdWords, R$ 300 aproximadamente, Optimize Press nós pagamos R$ 440. E-mail, nós excedemos o limite de envios e pagamos R$ 600 de limite. SMS, 7.600, nós gastamos muito. Administradores, um disparo, pagamos 2.200, assessoria de imprensa, 4.000. Esses 4.200 a gente geraria muito lead no Facebook. Transcrição dos vídeos, R$ 1.200. E o Video Hero, R$ 3.000. Na verdade, isso aqui foi o salário, a gente colocou o salário que a gente estava pagando para ele no mês. Os custos foram esses, total R$ 17.000, fora copywriter, fora programador, fora designer. Isso aí acabou indo ali o copywriter, na verdade foi para a equipe do Kona Ed. Isso aí foi o custo da equipe Portal Coaching. Tá? Agora, em cima disso, se você for olhar o seu salário, né? O salário daqui que ficou praticamente trabalhando para isso, for olhar o meu designer, a equipe de suporte e adicionar nisso aí, isso para quê? Para eu praticamente não é questão. Eu ter me dedicado a fazer o quê? Dando a formação de coach que eu tinha que dar, negociar com palestrante, estudar os textos em integração com a equipe do Kona Ed, né? E cuidar outros projetos. Mas vocês veem que é o seguinte, esse evento ele gera despesa. Fora isso, tem a despesa de 10% do Hotmart e tem a despesa da comissão dos afiliados que você vai ter e tem os impostos que você tem que pagar. Essas todas aí são percentuais e pode ter certeza que vai metade, quer dizer, não assim metade da sua receita, mas no mínimo 20% daquilo que você vai faturar, eles vão aí já nessa brincadeira e você quer que seus afiliados vendam. E se os afiliados venderem bem, você pode ter certeza que quanto mais eles venderem, mais isso vai. Tá? Então, tanto que vocês veem que, vamos supor, de uma receita aí de 144 mil, com cancelamento foi para 138, tirou o Hotmart e os afiliados foi para 105, com 105 a gente dividiu meio a meio com o Kona Ed, com o Kona Ed tirou aí 17 mil, sobrou 33, com 33 na hora que botar aí a equipe no meio, foi... o custo, assim, se você for fazer, a gente teve aqui, tirando, a gente não colocou copy, a gente não colocou webwriter, vai girar em torno aí, um congresso desse, uns 40 mil reais, entre 30 e 40 mil reais para você fazer um congresso legal. Legal, contratando bons profissionais para fazerem a parte boa. Não estou falando você fazer tudo de qualquer jeito. Eu contratei recentemente um copy, tenho de 15 mil com o Felipe, o Albertoni, não tem nem o que falar, mas temos, hoje eu tenho outros copies que vai pagar em média 4 mil, um designer você vai pagar em média entre 2 e 4, um programador também entre 2 e 4, produção dos vídeos entre 3 e 6, mais ou menos para ter uma noção de quanto vai gastar. Tá? Fazer tudo, eu acho que se você deixa para fazer tudo, não é o jeito certo de você trabalhar. Pensa no seu custo de oportunidade também, né? O saldo foi assim como eu falei para vocês. O saldo do Kona Coach, além de uma baita autoridade para mim, que consegui entrar como se fosse assim, olha, não estou falando assim que é o herói dos coaches, mas uma figura que tem extrema boa fé em relação aos coaches, a esse mercado. Sair com uma excelente reputação do... Uma outra coisa, o congresso precisa ter um porta-voz, que no caso foi você. Se não tiver o porta-voz, o congresso, ninguém quer falar com empresa, todo mundo quer falar com uma pessoa. Então escolha um porta-voz, esse porta-voz precisa se identificar com o público. No caso do Kona Coaching, o Bruno tinha conhecimento e já tinha empatia com o público, foi essencial
para realizar o congresso. E lembrando que o congresso é basicamente o seguinte, existe aqui um trabalho pré-congresso, que deveria ser o mais grosso, né? Um pré-congresso. Aí tem o trabalho aqui, olha, do congresso gratuito. E tem aqui, obviamente, o pós-congresso, que tem a entrega, né? E vendas. O que acontece? O pré-congresso é o que você quer antecipar ao máximo possível. Quanto mais tempo você tiver para dedicar aqui nesse pré-congresso, melhores com certeza vão ser o resultado do seu congresso para você ir acrescendo. A gente no Conacoach a gente fez um negócio assim bem interessante. Foi o primeiro. O Conaed não tinha feito isso ainda e depois alguns começaram a replicar essa estratégia. A gente fez uma escassez dupla, né? O preço era R$ 597 durante o congresso gratuito, durante 7 dias aqui. E depois o preço aumentou aqui para R$ 897 reais. O que acontece? Isso aqui gera boa vontade de venda, por quê? Porque você está de graça ao congresso aqui. Enquanto está nessa fase aqui, se a pessoa quiser assistir todas as palestras gratuitamente, é só ela estar nos horários das palestras. Aqui nessa tela tem aqui a quantidade de cadastros, tá? E a quantidade de faturamento por dia. Então dá para eles acompanharem aqui. Ó, você vê o primeiro dia 1.300 cadastros, depois 2.800, 1.800, 931, foi caindo. Para de entrar cadastro, mas daí entra faturamento, tá vendo? Aqui no último dia tivemos um faturamento de 22 mil, que foi o dobro ou triplo. Depois, no outro dia, quase nada, daí foi aumentando. Depois, no último dia, a gente teve novamente um pico, que foi o total aí de 134 mil. De escassez, né? O que acontece? As pessoas sempre deixam para o último dia aqui da escassez, a maioria dos brasileiros, né? Eu não sei se é só no Brasil, aparentemente isso é um comportamento mundial. Deve ser mundial. Não é só no... A não ser, eu acho que eu tive na Noruega lá, eu acho que eles não têm muito assim, lá eles são muito certos. Bom, o que acontece? Então, o congresso aqui, os principais problemas é que essa parte aqui foi muito espremida, de forma que a gente teve que fazer parte do que era para ter sido feito no pré-congresso, durante o congresso, que era upload de vídeo, mexer na tecnologia, criar algumas coisas que não tinham sido criadas ainda, ficar cadastrando manualmente as pessoas que compravam na página de membros, que ainda não tinham todas as palestras prontas quando o membro comprava. Já nada, a gente parou aqui, na hora que terminou o congresso a gente montou a área de membros. Começou a montar. Eu acho que sim, devido à grande qualidade realmente das palestras que foram entregues, foi um índice aí de taxa de devolução de menos de 5%, que é atípico. Sim. Já que essa média do mundo do marketing digital é 10%. Uma coisa que eles têm feito, nós estamos falando em 7 dias do congresso e depois mais 7 dias de venda. Durante os 7 dias de venda, eles têm feito, eles estão reprisando as melhores palestras. Por quê? Para você lembrar, pessoal, enquanto está acontecendo, você fala, essa daqui teve um acesso muito grande, por isso eu vou reprisar para vocês. E daí fala sobre para comprar. Que durante a semana é interessante reprisar umas 4 palestras, vir com bônus surpresa também. É isso aí. E um grande vacilo aqui para você, que eu gosto de falar sobre alguns erros aqui que a gente comete para que você não repita. Eu prometi aqui no pós-entrega, uma coisa que deu muito certo, que eu acredito que ajudou muito o índice de conversão, foi porque eu adicionei uma série de bônus incríveis, sabe? E esses bônus estavam incluídos aí um curso de líder coach, ferramentas de coach, um reality show, uma série de coisas. Os que eu tinha seu compromisso fixo de entrar na frente da turma lá e entregar, eu entreguei. Os que eu tinha que produzir em estúdio, eu pisei na bola e falei no cronograma, que depois acabou entrando na agenda. E semana que vem eu consigo gravar, semana que vem eu consigo gravar, semana que vem eu consigo gravar. E nisso aí acabou gerando um grande estresse com as pessoas que já compraram de você, o que pode diminuir a possibilidade de recompra de um produto quando você dá uma pisada na bola dessa. A comunidade, então, todo mundo oferece a comunidade. A comunidade ela pode servir a favor de você e contra você.
E uma coisa assim, quando oferece à comunidade, é um trabalho constante de monitoramento, as pessoas vão estar... Uma coisa que você não pode deixar acontecer na comunidade, virar um saque. A comunidade é para trocar a experiência, não para tirar dúvidas sobre o curso, para tirar dúvidas sobre ferramenta. Quando a pessoa comenta, olha, estou tendo problema na entrega, quero fazer a devolução, você não está entregando isso, você deixa lá nas regras e daí se a pessoa postar isso aí, você retira dali para você manter a qualidade do conteúdo. E manda uma mensagem para a pessoa, olha, esse tipo de conteúdo não é para ser discutido aqui dentro, assuntos referentes a saque, por e-mail, telefone, chat, você indica a pessoa para resolver. Foi o que a gente fez em alguns casos. Tá? Eu acredito aí que essa nossa conversa aí, você acabou de ver aí, 100% aberto, os bastidores do Kona Coaching, e espero que possa te ajudar. Se você estiver pensando aí em montar um congresso virtual. É um negócio divertidíssimo de você... Ganha uma notoriedade muito grande, é o que eu falo nas consultorias que eu presto. O pessoal fala assim, você não vai ganhar dinheiro agora, mas você vai ter uma base que aí sim você vai ganhar dinheiro. A gente fez o Kona Coaching aí depois, eu tenho feito estudos, todo lançamento que a gente faz, a grande maioria das vendas, eu vou falar 30%, 40%, está vindo do Kona Coaching. Conforme você vai construindo novos produtos, você vai construindo novos fãs. Então, eu sou o Bruno Giuliani e fazer esse congresso é realmente aí divertidíssimo, né? E eu espero que essas informações que a gente passou aqui possam estar, de alguma forma, sabe, nesse curso aqui, de eu abrir realmente as cortinas aqui para você olhar por trás dos meus ombros e ver as besteiras, os erros que a gente faz, os acertos, ver que nem tudo é perfeito e o que a gente fez de errado para que você não faça também. Tá? E a gente sabe aí que esses congressos digitais podem fazer parte de uma estratégia maravilhosa, assim como fez para mim. E se você assistiu isso até agora, é porque você realmente está interessado nisso. E espero que a nossa aula possa ter sido útil aí para você. Legal, queria agradecer ao Bruno Giuliani, esses trabalhos aí, a gente fez aí 3 lançamentos, 4 lançamentos, foi uma experiência incrível. Se não tivesse você por trás desses resultados, eu acho que não teriam tanto resultado. Tem alguns dados que eu apresentei aqui, tem uma planilha e um mapa mental. Isso daí vai ser disponibilizado na mesma área que vai estar o vídeo para você fazer o download e acompanhar, onde tem a evolução dos cadastros, valor investido, enfim, para você acompanhar. Eu sou Bruno Pinheiro e muito obrigado.